né? Então, eu quero iniciar então essa palavra de hoje, já pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que é o nosso texto central, já que lá que está descrita, né, a armadura de Deus, descrita por Paulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O texto da armadura, nós podemos dizer que ele se inicia no versículo 10 e ele vai até o final do capítulo 6, né? O foco principal é entre o 10 e o 18, tá? Agora, os dois textos que nós precisamos sempre reforçar quando nós falamos a respeito da armadura de Deus, são os versículos 11 e 13. 11 e 13. Eles são muito importantes. Mesmo que nós estejamos trabalhando cada semana um ponto da armadura, vai ser sempre importante nós reforçarmos esses dois versículos, os versículos 11 e 13. O 11 diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, duas coisas aqui que eu quero pontuar no versículo 11. Primeiro, Paulo deixa claro, não adianta você vestir uma parte da armadura, você precisa da armadura completa. Ok? Você precisa da armadura completa e se vestir dela. Nós falamos um pouquinho na semana passada a respeito desse vestir, né? É fazer com que ela seja parte de você. Não é apenas colocar um adereço, né? Não é apenas colocar um enfeite, mas é fazer com que ela seja parte de você. E o outro texto, aliás, eu disse que eram duas coisas importantes nesse versículo. Uma é essa, né? Se vestir completamente da armadura. O outro ponto é por quê, né? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é nosso inimigo, a própria palavra nos deixa isso claro, que o diabo é nosso inimigo e que ele investe contra nós. Uma das coisas que nós vamos observar estudando a armadura de Deus é que quase que ela toda é uma armadura de defesa, muito mais de defesa do que de ataque. Isso nós vamos observar. A maior parte dos elementos da armadura são elementos de defesa, né? Claro que tem detalhes, né, que nós vamos sempre estar vendo, tá? Mas o versículo 11 já nos deixa claro isso. Nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, estarmos protegidos. E o versículo 13 que diz: por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, novamente, ele reforça que nós temos que pegar toda a armadura de Deus. Ou seja, não são só partes, toda ela, né? E ali ele deixa, então, mais alguns detalhes. No 11 ele fala para que nós estejamos firmes para resistirmos às ciladas do diabo. Aqui no 13 ele fala, então, para que nós possamos resistir no dia mau, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de pontuar, se ele disse que era para nós resistirmos no dia mau, é porque o dia mau existe, dias maus existem na nossa vida. Então a gente não pode se enganar ou que tentar se enganar dizendo que nós não teremos mais problemas, que nós não teremos mais dias maus, mas eles existem e nós precisamos estar preparados, né? O versículo 13, ele vai nos chamar muito a atenção para essa questão. Nós precisamos estar preparados. Qual é a vantagem de estar preparado, né? Até hoje mesmo estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando a respeito de pessoas que muitas vezes deixam a igreja, saem da igreja e esperam que algo aconteça para que elas voltem, né, para Deus, né? Voltem para Deus. Não necessariamente para a igreja, mas voltem para Deus. A questão que nós temos que pensar é o seguinte: primeiro, talvez não exista a oportunidade de voltar. Se ainda existia a oportunidade de voltar, amém. Mas e se não existir? Se não der tempo de voltar? É uma preocupação que nós temos que ter. Por isso é importante estarmos revestidos, ou seja, não nos afastarmos de Deus, estarmos preparados, né? O outro detalhe é o seguinte: por que eu preciso estar tão preparado?
né? Já vi pessoas passarem por problemas difíceis não estando tão preparados e superaram. Sim, acontece. Porém, o que o final do versículo 13 diz? Ele diz assim, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é só uma questão de sobreviver aos dias maus, mas é resistir aos dias maus e não ser abalado por eles. Quem está preparado vai passar por dias maus, assim como quem não está preparado. Todo mundo vai passar por dias maus. Mas como você vai estar no final desses dias? Aquele que está preparado, aquele que está bem armado, né, bem equipado, ele permanece inabalável mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de passar por tudo isso. Amém? Esses dois versículos eu vou sempre reforçar porque eles são muito importantes para a gente dar importância para cada elemento da armadura. Bom, indo para o nosso ponto de hoje, né? Semana passada nós falamos a respeito do primeiro equipamento da armadura, né? Que Paulo descreve no versículo 14, que é o cinto da verdade. Nós já falamos a respeito do cinto da verdade, é óbvio que eu vou acabar citando ele mais vezes, porque um equipamento ele se entrelaça com o outro, sempre vai ter uma ligação de um com o outro, faz parte, afinal de contas é uma armadura completa, conjunta, né? E no 14 ele fala ali, eu vou repetir o 14, porque no 14 ele coloca os dois primeiros elementos, né? O da semana passada, que foi o cinto da verdade, e o de hoje, o dessa semana, que é a couraça da justiça. Então lá, versículo 14 diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Bom, o cinto da verdade nós já falamos na semana passada, poderia até dar uma reforçada, mas a gente já tem a ministração lá, foi muito bem detalhada. Claro que teria até mais coisas para falar, mas acredito que deu para a gente trabalhar bem. Vamos então para o tema de hoje, principal de hoje. Bom, o cinto fica, obviamente, na altura da cintura. E a couraça era uma proteção que ela vinha desde aqui, da região de ombro, pescoço aqui, da altura do pescoço, ombro, e via até a altura da cintura. Ou seja, ela cobria toda a região peitoral e o abdômen. Só que não apenas na frente, mas atrás também. Então a couraça ela vestia o soldado na frente e atrás. Se a gente fosse traduzir para hoje, né, seria um colete à prova de bala, né, que a polícia utiliza hoje. Seria basicamente isso, o colete que a polícia utiliza hoje, porque o colete justamente cobre a mesma região que a couraça cobria o soldado romano no período em que Paulo faz essa descrição. Lembrando que Paulo faz essa descrição da armadura seguindo a analogia da armadura do soldado romano, que era a armadura principal naquela época, a mais conhecida, já que Roma era um império, o maior império do mundo naquele período, e era o império que governava sobre Israel, sobre Jerusalém. Então era o que eles estavam habituados, tá? Então era mais fácil de Paulo fazer uma analogia com aquilo que eles já estavam habituados, assim como Cristo fez muitas e muitas vezes, né? Várias analogias. Bom, já estamos chegando aqui nos pontos. A couraça, então, como eu disse, várias partes da armadura são de defesa. A couraça, com certeza, é um elemento de pura defesa. E ela protege o quê? Ela protege a região peitoral, abdômen e costas, né? O que tem nesse intervalo do nosso corpo, né? Se a gente for parar para pensar, seria o nosso tronco, né? De pescoço à cintura, né? Do pescoço à cintura. O que nós temos nessa região do nosso tronco? Nós temos todos, com exceção do cérebro, né? Nós temos os nossos órgãos vitais. Nós temos os nossos órgãos vitais. Então, o principal objetivo da couraça era proteger os órgãos vitais, aqueles que, se fossem atingidos por um inimigo, fatalmente mataria
o soldado. Então, o objetivo principal da couraça era de proteger então a vida mesmo do soldado, proteger os seus principais órgãos, seus órgãos mais importantes, e também nós chamamos os órgãos vitais, os órgãos que mantêm a vida, tá? E a comparação que Paulo faz com a couraça é a respeito da justiça, né? Lembram? Ele fez a comparação do cinto com a verdade, o cinto da verdade, e nós falamos a respeito da verdade. E a couraça, ele faz a comparação da couraça com a justiça. E qual é essa ligação que nós podemos fazer da couraça com a justiça? Bom, primeiro a gente viu então que a couraça era uma armadura de defesa que cobria então essa região peitoral, abdômen e costas para proteger a principal região de órgãos vitais do soldado. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 24, para a gente começar a entender essa questão. Efésios 4, 24, diz assim: e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Bom, talvez o texto, sim, de forma isolada, ele não fique tão bem compreensível. Tá? Então, deixa eu pegar aqui Efésios capítulo 4, nessa região em que a gente está lendo, né, Efésios 4, a gente leu o 24, só para a gente entender aqui um pouquinho. Paulo, né, ele está falando a respeito da nova natureza, da transformação do ser humano, da mudança, né, que nós temos na conversão, como novas criaturas. Né? E ali eu vou ler a partir do versículo 20, só para a gente entender melhor o contexto. Diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar nele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Então, só reforçando então o versículo 24, e a se revestir da nova natureza. Então Paulo está falando da transformação do ser humano deixar a velha natureza e então se revestir de uma nova natureza, né? Como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Necessário é que você morra a tua vida antiga, morra na carne e renasça pelo Espírito. Ou seja, um novo homem precisa nascer. Qual um dos motivos para que um novo homem, uma nova mulher tenha que nascer é porque a nossa velha natureza é injusta, não pratica justiça, né? E vamos lembrar de uma coisa: quando nós falamos de justiça, nós não estamos falando da justiça humana. Já vou explicar isso aqui para vocês. Nós estamos falando da justiça de Deus, né? Quando Paulo fala a respeito da couraça da justiça, ele está falando que nós precisamos nos revestir da justiça de Deus. Que quando nós vestimos a couraça da justiça, nós estamos vestindo a justiça de Deus. Estamos sendo revestidos da justiça de Deus. E é a justiça de Deus que irá nos proteger, que irá proteger a nossa vida. Como isso se liga? Nós estamos chegando lá. Calma aí que nós estamos chegando lá. Primeiramente, entendendo que, como nós acabamos de ler em Efésios 4, 24, é transformando a nossa vida. Começa com cada um de nós transformando a nossa vida, sendo então guiados por Deus em justiça e retidão. Justiça e retidão que são procedentes da verdade. Olha só, ele começa lá no capítulo 6, na armadura de Deus, ele começa. Eu falei, tem uma sequência lógica para ser seguida, gente.
Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Não escreveu apenas da cabeça dele. Claro que Paulo era inteligentíssimo, era um homem realmente estudado, estudioso e que seguia ali não só os seus estudos, mas uma comunhão tremenda com Deus. Mas, além disso, ele também recebia do Espírito Santo, né, a divina inspiração para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse colocar ali. E ele começa a armadura de Deus falando a respeito do cinto da verdade, porque tudo começa pela verdade. Tudo começa pela verdade. A primeira coisa que nós temos que abandonar numa nova vida com Deus é a mentira, né? Como nós vimos na semana passada, Cristo é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo é a verdade. Tudo começa pela verdade. E aqui no capítulo 4, 24, ele está dizendo que esse caminho de justiça e retidão são procedentes da verdade. Ou seja, nós só conseguimos viver uma vida de justiça, de busca pela justiça, uma vida de justiça dentro da verdade, que é a própria palavra de Deus. Que é a própria palavra de Deus, procede da palavra de Deus. Ou seja, está tudo encaixando. Como eu disse para vocês, os elementos da armadura, eles vão se encaixar. É por isso mesmo que ele diz que nós temos que nos revestir dela completa, porque uma sem a outra, ela perde o sentido. Uma parte da armadura perde o sentido sem a outra. Nós precisamos dela completa. Nós precisamos nos vestir dela completa e seguindo esses passos, porque nós precisamos de uma coisa real na nossa vida para que a gente possa buscar a outra. E lembrando que aquele que busca, aquele que vive, né, as suas práticas de vida são pautadas na justiça, se torna então uma pessoa íntegra na sua conduta. Se torna uma pessoa íntegra na sua conduta. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Né? Então, nós vemos que aquele que pratica, aquele que anda na justiça de Deus e pratica a justiça, ele então tem as bênçãos prometidas. Né? Deus é um Deus de promessas. Deus fez promessas para o seu povo, fez promessas para mim, fez promessas para você. Né? E muitas vezes nós questionamos, né, aonde estão as promessas que eu recebi do Senhor. E a palavra nos orienta que as promessas estão guardadas para aqueles que caminham dentro da justiça de Deus. Aqui ele está dizendo, olha, caminhem e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, caminhe dentro da justiça para que você possa receber a sua promessa. Então a justiça ela é muito importante para nos manter inteiros. Lembra da proteção da couraça? É para nos manter vivos e inteiros até o fim do nosso trajeto, para que nós possamos receber as nossas promessas, receber as nossas recompensas, né? E isso também nos transforma, né? Viver uma vida de verdade e de justiça, já que os dois caminham juntos, nos transforma, nos reveste. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, diz assim: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse texto de Apocalipse, ele está dentro do parágrafo, ele está dentro do contexto das bodas do Cordeiro, né? E ele então está se referindo à igreja de Cristo, né? Então, quando ele diz aqui, ó, a ela foi permitido vestir-se, ele está falando da igreja, né? Que foi permitido à igreja vestir-se de linho finíssimo, né? E ele vai dizer então o que é esse linho finíssimo, resplandecente e puro.
né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, aqueles que caminharam em justiça, aqueles que foram santos. O que significa ser santo, ser perfeito? Não, porque não dá para ser perfeito. Mas santos são aqueles que são separados para Deus, ou seja, aqueles que caminham na verdade, aqueles que caminham na justiça. Esses são separados para Deus. E a palavra aqui nos fala que a igreja foi permitida então que se vestisse de linho finíssimo. Por quê? Porque ela praticou atos de justiça, ou seja, ela viveu dentro da justiça de Deus. Eu tinha comentado com vocês que essa justiça não é a justiça humana, ou seja, não é o que o mundo, não é o que as pessoas tratam como justo ou como justiça, e sim o que Deus trata como justo e como justiça, né? E justamente Deus, ele diz que aqueles que caminham na justiça se vestem de linhos finíssimos, porque são os próprios atos de justiça. Essa vestimenta são os próprios atos de justiça. Paulo compara a couraça da justiça, que é o que? O período da batalha. Enquanto se está em batalha, a justiça é um elemento de proteção, né? Depois da vitória, a recompensa, a justiça então deixa de ser uma couraça, porque a gente não precisa mais dessa proteção, para se tornar as nossas vestes de linho puríssimo, porque daí já se trata da nossa recompensa. Ou seja, aquele que se vestiu da couraça da armadura, que é a justiça, recebe então pela justiça que praticou, pela justiça que viveu, as vestes de justiça, porque foi aquilo que essa pessoa viveu, foi aquilo que essa pessoa praticou. E como a Bíblia compara a justiça humana? Porque nós temos que fazer essa separação. Muitas pessoas acham que praticar a justiça é praticar a justiça humana. E muitas vezes essa justiça que as pessoas querem praticar é a sua própria justiça. É aquilo que elas enxergam como certo e como errado. E o que a palavra fala a respeito disso? Está lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento, né? Então, nós temos que frisar isso na nossa mente, que quando a palavra de Deus fala de justiça, ela está falando da justiça verdadeira, da justiça de fato, que é a justiça de Deus. Porque a justiça humana, ela é comparada na palavra de Deus como um trapo de imundícia. Olha só, lá em Apocalipse diz que a justiça divina, ela é um linho finíssimo, é um tecido finíssimo. Já em Isaías está dizendo que a justiça humana é um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia. Dá uma diferença, não dá? Dá uma boa diferença se vestir de um trapo de imundícia para um linho finíssimo. Essa é a comparação bíblica para a justiça humana e a justiça de Deus. Então, quando ele fala, revistam-se da justiça, da couraça da justiça. Lembre-se, Paulo está falando da justiça de Deus e não da nossa própria justiça. Não é aquilo que nós julgamos como justo, mas é aquilo que Deus julga como justo. Outra coisa muito importante da gente lembrar é o seguinte: lá no Sermão do Monte, na parte em que Jesus está falando a respeito das bem-aventuranças, ele diz assim, uma das bem-aventuranças é a seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E algumas pessoas acreditam que isso significa que elas têm que ser obcecadas pelas coisas certas, né?
de certa forma, isso é verdade. O problema é como as pessoas tratam isso. Porque o primeiro ponto é, quando diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não se trata da justiça para o outro, e sim da justiça para si próprio. Quando ele está dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele não está dizendo assim, olha, feliz é aquele que busca a justiça na vida do outro, né? Que vê alguma coisa errada e quer lá consertar, vê alguma coisa errada na vida do outro e quer lá consertar. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, bem-aventurado é aquele que enxerga a coisa errada em si próprio e busca por justiça, busca justificar-se. Né? E lembrando de uma coisa, ninguém consegue justificar-se sozinho. Isso é impossível, porque o único capaz de justificar é Cristo. Cristo é o único capaz de justificar. Então entenda uma coisa, justo é aquele que permite que Cristo faça a justiça em sua vida. Justo é aquele que pede para que Cristo, me justifique, Senhor, me justifique. Porque nós somos incapazes de nos justificarmos. Nós não temos essa capacidade. Nós somos pecadores. Só Cristo tem a capacidade de justificação. O que nós podemos e devemos fazer é buscar os atos de justiça. Ou seja, aprender na palavra o que é que o Senhor quer que nós possamos corrigir em nossas vidas. Então nós temos que buscar corrigir em nós mesmos as nossas falhas, os nossos erros. Somos capazes de fazer isso? Sozinhos, eu digo para você, não somos capazes de fazer isso sozinhos. Mas tudo depende de iniciativa nossa. Nós precisamos ir atrás. Nós precisamos ir até Cristo, nós precisamos ir até a palavra para que nós possamos aprender, entender e possamos pedir, Senhor, nos ajude. Porque sozinhos, com certeza, é impossível que nós façamos isso, já que a justiça humana é um trapo de imundícia. A justiça humana é um trapo de imundícia, ou seja, eu não tenho a capacidade de me justificar, porque eu sou humano. Quando ele fala aqui da justiça humana, ele não está falando do sistema judiciário. Ele não está falando da justiça do mundo, ele está falando da justiça humana. Ou seja, eu e você estamos incluídos. Eu e você estamos incluídos. Né? A gente sempre diz assim, quando acontece um crime, alguma coisa horrível, né? Muitas vezes a gente vê isso na televisão, a pessoa dizendo assim, olha, eu não acredito na justiça humana, mas essa pessoa com certeza não vai passar fatalmente, né, a justiça de Deus irá acontecer, né? Porque a gente não acredita no sistema de justiça humano que nós temos, né? Mas entenda uma coisa, quando a palavra fala a respeito da justiça humana, não é apenas o sistema de justiça, não é apenas o sistema judiciário, na verdade é o senso de justiça humano, e eu e você estamos incluídos nisso. Ou seja, tem que ser a justiça de Deus revestida em nossas vidas. Da mesma forma que o cinto, ele precisa nos revestir, né, e fazer parte de nós, a couraça, ela também precisa nos revestir e também fazer parte de nós. Amém? Uma das coisas que eu quero frisar aqui, já que nós estamos falando da couraça e da proteção que ela nos traz aqui, é um dos órgãos mais importantes, mais vitais que a gente tem, que é o coração. E por que eu quero trazer também a questão do coração? Porque é um alvo muito grande do inimigo. Vamos lembrar que Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele está frisando de forma muito importante que nós estejamos protegidos contra as investidas do inimigo, certo? Semana passada eu falei que o cinto, ele nos protege dos golpes baixos do inimigo.
né? Porque o inimigo, ele ama dar golpe baixo, né? E o maior golpe baixo do inimigo é a mentira, que é justamente o oposto da verdade. E a respeito da couraça, nós temos exatamente o mesmo fator. Exatamente o mesmo fator. A couraça protege os órgãos vitais. E o ponto aqui, né, dessa região que o inimigo mais gosta de afetar a cada um de nós é o nosso coração. É o nosso coração. A própria palavra nos alerta que o inimigo ele tenta manipular o nosso coração. Por isso que a palavra nos ensina que enganoso é o coração do homem. Na verdade, enganoso é o coração do ser humano, né? Do homem e da mulher. O coração é enganoso, então nós temos que protegê-lo. Nós precisamos proteger o coração, certo? E como nós protegemos o coração para que ele não seja enganado? Nós protegemos com a justiça. Por isso a couraça da justiça está aqui, no peito, na região do peito. Né? Poderia falar do pulmão, dos rins, do fígado? Poderia. Mas eu quero focar no coração para que a gente não se estenda com o tempo. E também porque, como eu disse para vocês, é o maior alvo do inimigo nesse quesito. Por quê? Aonde que o inimigo nos afeta para que nós não sejamos justos? É justamente no coração. É justamente no coração. Porque é o coração que muitas vezes nos engana, nos manipula e nós muitas vezes pensamos praticar a justiça, mas nós estamos muitas vezes sendo enganados por nós mesmos, pelo nosso coração. Por isso, a nossa vida precisa ser revestida de justiça, para que o nosso coração esteja protegido da injustiça. Para que o nosso coração esteja protegido do engano. Porque o inimigo vai tentar atacar o nosso coração. Porque ele sabe que se ele enganar o nosso coração, boa parte das nossas decisões, boa parte das nossas emoções, elas estarão prejudicadas. Elas estarão prejudicadas. Se nós estivermos emocionalmente instáveis, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Quantas vezes a gente fala o que não queria, porque no momento a gente falou sem pensar. O que foi que você não segurou? Foi o seu coração. O que foi que você não conseguiu controlar naquele momento? Foi o seu coração. O seu coração te enganou, você não conseguiu ter o domínio próprio para segurar de repente a sua emoção, para segurar de repente a sua língua, né? Para aquelas pessoas que, quando eu vi eu já tinha falado. Depois eu me arrependi, né? É importante se arrepender se cometer um erro? Mas é mais importante se segurar antes de cometer o erro. Porque senão a gente cai naquele erro de, se eu errar, eu me arrependo, peço perdão, peço desculpa e está tudo resolvido. Isso é justo? Aí entra a pergunta, isso é justo? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Que você pode errar desde que você se arrependa? Ou será que a Bíblia nos ensina a nos justificarmos para que nós possamos entender o que é errado e deixar de praticar o erro? Sendo justificados por Cristo, andando num caminho justo. É muito importante essa questão de sermos justos, de praticarmos a justiça. Quer ver um dos textos que muitas pessoas falam, muitas pessoas recitam, muitas vezes quando alguma coisa séria está acontecendo, né? É aquele texto assim, que a palavra de Deus nos ensina que muito vale em seus efeitos a oração de um justo. Vocês já ouviram isso? Já é bíblico, né? Com certeza vocês já ouviram isso. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Amém? É gostoso de ouvir esse versículo, não é? É gostoso, só que a gente esquece da última palavra. Que diz assim, muito pode em seus efeitos a oração de quem?
de um justo. Traduzindo para o português, né, a gente sempre coloca masculino e feminino, ou seja, a oração de um justo ou de uma justa, né? De uma pessoa justa. A pergunta que eu preciso fazer é: opa, eu sou justo para que a minha oração tenha efeito? Porque a palavra tá deixando claro, muito pode em seus efeitos. E todo mundo frisa essa parte, muito pode em seus efeitos. Mas o que muito pode em seus efeitos? Oração. Oração. Mas a oração de quem? Do justo. Da pessoa justa. Nós precisamos ser justos para que a nossa oração tenha eficácia. Muito pode em seus efeitos. Ou seja, nós precisamos buscar e andar na justiça de Deus, tendo o nosso coração protegido para que a nossa oração ela possa ter efeito. O coração é uma arma fundamental e ela pode ser muito bem usada ou muito mal usada. Tudo depende de como ele estiver o quê? Guardado. De como ele estiver guardado. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Órgão vital. O órgão vital, protegido pela couraça da justiça. Como eu vou guardar o meu coração? Como eu vou fazer isso aqui que o provérbio disse, de guardar o meu coração? Porque dele procede as fontes de vida. Eu preciso me proteger com a parte da armadura que protege os órgãos vitais, e é a justiça de Deus. Nós protegemos o nosso coração, nós guardamos o nosso coração, andando, caminhando na justiça de Deus. E lembrando que nós sabemos, é lógico, que as emoções não estão necessariamente guardadas no coração, mas é uma analogia, né, que nós temos de que as emoções vêm do órgão coração. E quando a Bíblia fala do coração, está falando justamente disso, das nossas motivações, né, das nossas emoções, das nossas motivações, né? E o coração, ele é o que guarda o amor. Né? Não que o amor seja um sentimento, o amor, todos nós sabemos, é uma ação, mas ela vem da motivação do coração. A ação vem da vontade, né? Eu só tomo uma ação se houver a vontade de praticar a ação. E vamos lembrar então que o amor é o principal veículo do cristão. Marcos capítulo 12, versículo 30, o que diz? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ame o Senhor teu Deus. Para que eu possa guardar o meu coração, eu preciso me lembrar da motivação principal dele ser guardado, e é o amor. É o amor, é a principal motivação dele ser guardado. Porque se eu amo a Deus, e a própria palavra vai dizer isso, se você me ama, você anda nos meus caminhos. Se você me ama, vários exemplos daquilo que Cristo, que o Pai falou e que Cristo também falou. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você me segue. Se você me ama, você está comigo. E quem está com Deus, quem ama Ele, quem segue os seus mandamentos, quem segue os seus princípios, é quem? É quem anda na justiça de Deus. É quem anda na justiça de Deus. Então o próprio amor é que nos motiva a caminhar em justiça. É o próprio amor que nos motiva a caminhar na justiça de Deus. É por isso que o coração é um órgão tão valioso. É por isso que ele é um órgão tão valioso e ele precisa ser guardado, ele precisa ser protegido. Para a gente fechar, o salmista, no Salmo 45, verso 7, ele diz assim: ó Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu
com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ou seja, nos vestirmos de justiça. Lembra? Quem ama a justiça odeia a iniquidade. Quem ama a justiça odeia a iniquidade. Assim como nós falamos do cinto da verdade, não se trata apenas de parar de mentir, se trata de viver da verdade. Né? Então, não se trata apenas de gostar de justiça, mas se trata de odiar a iniquidade. A mesma analogia que eu fiz na semana passada a respeito da mentira e da verdade, eu vou falar aqui da justiça e da iniquidade, ou justiça e injustiça. Né? Não se trata apenas de gostar da justiça, se trata de odiar a injustiça, de odiar a iniquidade, assim como o salmista descreve. O salmista dizendo para o rei da época: ó rei, ó Senhor, como você ama a justiça e odeia a iniquidade, então o Senhor, o Deus, o seu Deus, ele te abençoa com o óleo de alegria. Então o Senhor te ungiu com óleo de alegria, né? Sendo revestidos da justiça, nós somos abençoados, nós somos consagrados. O óleo é unção, né? Nós somos ungidos pelo Senhor com o óleo de alegria. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa feliz, mais que feliz. É bem-aventurado. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, não é apenas, eu gosto das coisas certas. Não, eu odeio a iniquidade. Eu odeio a injustiça. Por isso eu amo a justiça. Por isso eu caminho na justiça. Por isso ela faz parte da minha vida. Assim como eu me cingi do cinto da verdade, ele faz parte de mim. Eu visto a couraça da justiça, ela faz parte de mim. Elas fazem parte de mim. E aliás, uma abraça a outra, né? Porque a couraça vem aqui abraçando o peito, as costas, a região peitoral e as costas, e o cinto vem agarrando nela, prendendo tudo, a verdade e a justiça, juntas, unidas, caminhando no mesmo propósito de sermos santos, sermos puros, sermos justificados, sermos santificados para o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe muito. Eu quero orar com você.